pedir a Deus nessa noite, Senhor, abra a minha compreensão, abra os meus olhos, para que eu possa ver, para que eu possa receber do Senhor algo novo. Eu quero sair com as minhas mãos cheias. O que eu tenho para oferecer, eu, Denise, não tenho nada, mas eu tenho o Evangelho poderoso do Senhor Jesus, e o Evangelho do Senhor, ele traz novidades, ele causa novidades. Bondoso, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, Senhor. Amém. Ó Deus, o Teu nome é poderoso, Senhor. O Teu nome, Senhor, Ele remove montanhas, Ele tira, Senhor, a tristeza, Senhor. Ó Deus, Ele traz conforto, Ele traz alegria, Senhor. Ó Deus, nos traz esperança, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui para aprender mais do Senhor. Amém. Usa Denise, Senhor, como instrumento, Senhor, para nos falar sobre o Senhor. Ó Deus, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, não sei se vocês lembram que semana passada eu falei que nós iríamos ter uma série de estudos, né? E que esses estudos iriam ser dando prosseguimento ao assunto e falando, né, instando e animando a não perderem, para não perder a sequência do assunto, né? Então, olha só, nós vimos na semana passada que nós estamos nesse mundo visível, tangível, a nossa experiência humana transcorre aqui e por isso é fácil crer nas realidades desse mundo. Mas que existe um mundo espiritual tão real, tão real, tão existente quanto a este mundo que nós estamos nele e que nós sabemos disso, porque a Bíblia nos diz, a Bíblia nos afirma, né, sobre essas duas realidades espirituais. O reino de Deus, onde está o trono do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, soberano, poderoso, amoroso, um Deus que nos conhece, e existe o império das trevas, onde está Satanás e seus demônios, né? O anjo de luz que caiu, bem como os demônios que também caíram à sua semelhança, por desobedecerem a Deus, né? Não satisfeito em conduzir a luz, querendo ser a própria luz, querendo ser igual a Deus, ele pecou contra o Senhor. E agora, hoje, nós vamos introduzir de maneira breve, nós vamos falar sobre a criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra, em Gênesis 1:1, né? Fala no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, o primeiro versículo desse capítulo fala: no princípio. O universo teve um princípio. Quando Deus abriu as cortinas da eternidade, um Deus pré-existente, um Deus poderoso que sempre existiu, cujos dias nunca tiveram começo, ele abriu as cortinas da eternidade e ele começou a história criando o universo. Gênesis nos conta, nos relata a respeito da criação do universo, do mundo, a criação do homem. Antes desse princípio, só Deus existia. Deus existia em luz inacessível. E somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo viviam desde sempre na mais perfeita harmonia, na mais perfeita integração e felicidade. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis,
Ele acende as luzes do palco e nos apresenta Deus como o Criador. Ele não discute a existência de Deus, ele a afirma. No primeiro capítulo de Gênesis, Deus, o Criador, ele é chamado, só no primeiro capítulo, 32 vezes de Elohim. Elohim é uma palavra hebraica que realça e enfatiza a majestade e o poder de Deus. Enquanto descreve a criação, no capítulo 1, Deus é chamado de Elohim por 32 vezes. No primeiro dia, é relatado que Deus criou a luz, Deus separou a luz da escuridão, chamou a luz de dia e a escuridão de noite. No segundo dia, Deus criou o firmamento, ou seja, os céus, e nesse dia Deus separou as águas acima do firmamento e debaixo do firmamento. No terceiro dia, Deus criou os mares, a terra, e ele ordena a essa terra que produza relva, ervas, árvores frutíferas que davam sementes, segundo a sua espécie. No quarto dia, a Bíblia nos relata que Deus criou o sol, a lua, as estrelas, designando-lhes as funções e os propósitos, ou seja, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para iluminarem a terra à noite, e eles estabelecem, sol, lua, estrelas, o roteiro e as normas das várias estações do ano. Bom, no quinto dia, Deus criou os animais aquáticos para povoarem os rios e os mares, e as aves para voarem no céu. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, segundo a sua espécie, os animais domésticos, selváticos, aqueles que são animais selvagens, e os répteis. E Deus também, no sexto dia, fez o homem e a mulher, segundo a sua imagem e a sua semelhança. Bom, imagem e semelhança de Deus. Vocês lembram que eu falei que Deus tem atributos na aula passada? Deus tem atributos incomunicáveis, ou seja, qualidades de caráter que Deus tem, que só Ele, como Deus, tem, ninguém mais tem, e que tem outros atributos, outras qualidades que são comunicáveis, ou seja, Ele compartilhou com o ser humano. Então, Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, no sentido de que Deus cria o homem com pensamento racional, Deus cria o homem com capacidade de escolha, livre-arbítrio, liberdade, é um dos atributos, é uma das qualidades de Deus e que ele compartilha com o ser humano, amor, criatividade, emoções, noções de justiça, de moralidade. Assim, Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus cria o homem e a mulher, macho e fêmea. E só assim a raça humana pode, à semelhança das outras espécies, também procriar-se. Deus dá ao homem o domínio e a administração de toda aquela maravilha, daquela variedade que Deus tinha criado. Ele falou, olha, dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. Deus deixou que Adão desse o nome para os animais e coloca ele num jardim regado, maravilhoso, e ao sétimo dia, vendo que a sua criação fora perfeita, Deus descansou, nos ensinando, a ter um dia de descanso, de gratidão, um dia onde a gente possa estar restabelecendo a nossa força,
dando o descanso físico, emocional necessário e também prestando um culto de reconhecimento e de gratidão a Deus. Bom, aí então, eu vou chegar agora, eu vou convidar vocês que tiverem a Bíblia por perto, a Bíblia na mão, para pegar, que eu acho que seria interessante vocês acompanharem. Eu vou fazer uma leitura bíblica e vou comentando do livro de Gênesis, capítulo 2 e capítulo 3. Eu vou lendo e comentando algumas coisas. Gênesis, capítulo 2, eu vou ler somente o versículo 15 a 17. Gênesis, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus deu um trabalho, mas um trabalho muito... O trabalho, ele é dignificante, ele é bom, ele faz parte, né, daquilo que Deus deu ao homem para fazer, mas um trabalho abençoado, um trabalho prazeroso. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, Deus coloca o homem e a mulher dentro daquele jardim. Imaginem a variedade, imaginem a maravilha. E Deus fala para ele: olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim livremente. Vocês não devem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Deus falou isso porque Deus queria provar a obediência. Deus queria provar esse casal, se eles andariam em justiça, em obediência diante dele. Mas a serpente, agora eu estou começando no capítulo 3, o início do capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus te disse: não comereis de toda árvore do jardim? Eu vou lançar mão de alguns conceitos que eu dei na aula passada, quando eu falei que o diabo ele é mentiroso, ele é pai da mentira, porque ele jamais fala a verdade, e quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira, né? Então, aqui ele aborda Eva. Olha que interessante, gente. Vão prestando atenção. Vocês lembram um texto que eu mandei durante a semana que falava: não se deixe enganar pela embalagem? Então, é mais ou menos isso. A serpente que a gente conhece hoje, que rasteja, asquerosa, que todo mundo tem medo às vezes, é uma serpente que não era a serpente que existia naquela época, porque a própria palavra, etimologicamente falando de serpente, ela sugere brilho, ela sugere uma coisa bonita. Então, Satanás ele usa um animal, provavelmente um animal belo, e ele então se esconde e vem falar com Eva. Ele não se mostra, porque se ele se mostrar com toda a intencionalidade dele, ninguém fica. Mas é preciso que ele se esconda atrás de boas coisas, boas obras, boa conversa. E assim ele abordou Eva. E disse à mulher, aí ele começa a torcer o que Deus tinha dito. Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? O que Deus tinha dito lá no versículo, acho que 15, do capítulo 2? De toda árvore do jardim comerás livremente. Então, ele
torce, não comer, Deus disse para você não comer de toda árvore do jardim, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele. Deus não tinha falado sobre tocar nele, tinha falado que não podia comer dele, para que não morrais. Deus tinha falado, certamente morrereis. Sabe qual que foi o problema da Eva? Ela ter aberto um espaço na agenda para conversar com o inimigo. E a gente tem que prestar muita atenção na nossa vida também, para a gente não estar abrindo espaço na nossa agenda para dar ouvidos à voz do inimigo. Prestem atenção. Aí a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha a indução maligna. Aí a serpente, né, Satanás, desmente a Deus, é certo que não morrereis. Então, toda vez que a gente duvida da palavra de Deus, que nós duvidamos da palavra de Deus, toda vez que a gente dá ouvidos a alguma sugestão que contrarie algum ensino que a gente sabe que é um ensino correto, que é bíblico, toda vez que a gente duvida da bondade de Deus, porque a serpente, na realidade, ela quis que Eva pensasse que Deus era um Deus que estava privando a eles de alguma coisa muito boa. Mas toda vez que a gente dá ouvidos para o inimigo e duvida da bondade de Deus, acontece da gente ter o risco de incorrer no erro, no pecado, no mal. Então, Satanás começa a induzir a Eva a fazer a mesma coisa que ele fez, porque ele, não satisfeito lá na eternidade em conduzir a luz, ele quis ser como Deus. O coração dele se tornou soberbo, presunçoso, orgulhoso. Então, aqui ele está levando a mulher a querer a mesma coisa. Na realidade, gente, olha só para vocês verem, o alvo dele, Satanás, está mirando na mente de Eva e querendo enganá-la. A mente do homem é a parte do homem que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Assim, Satanás ataca Deus quando ele ataca também a mente humana. Satanás usa mentiras. E assim ele estava levando Eva a imaginar que Deus não estava sendo bom com ela, né? Ele estava mentindo. Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também a seu marido e ele comeu. Então, quando Eva, ela ouve o inimigo, começa a acontecer três coisas. A cobiça da carne, ela viu que a árvore era boa de se comer. A cobiça dos olhos, agradável aos olhos. E a cobiça, a vaidade, ela era árvore desejável para dar entendimento, para ser assim como Deus, né? E aí, então, é outra coisa que é difícil, às vezes, o pecado, é difícil a gente pecar sozinho. Geralmente, o pecado, você acaba envolvendo outra pessoa, você acaba outra pessoa indo junto com você. E assim, Eva também deu o fruto para Adão, Adão também comeu, e mergulharam o mundo no julgamento, em um julgamento que Deus fez. Olha só, abriram-se então
tem uma coisa interessante que eu ouvi uma vez uma pessoa falar: o pecado, ele sempre... A pessoa, às vezes, até sabe que uma coisa é errada, que não deveria fazer, e, às vezes, acha que aquilo ali pode ser bom, agradável aos olhos, né? Aquele negócio que às vezes, supre um interesse que a gente possa ter naquele momento, porém, o pecado, ele sempre vai levar a gente mais longe do que a gente gostaria de ir. Ele sempre vai reter a gente mais tempo do que a gente tinha pensado em ficar. E ele sempre vai envolver a gente mais fundo do que a gente pensava que pudesse acontecer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o inimigo, ele tem propósitos, e a Bíblia fala que a gente não deve ignorar os desígnios que ele tem. Então, olha só, abriram-se então os olhos de ambos, Adão e Eva, e percebendo que estavam nus, coseram para si folhas de figueira e fizeram cintas para si. E quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque tive medo me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Vamos dar uma pausa aqui. Olha só, de imediato, o efeito do pecado é a perda daquela inocência, daquela glória, daquela paz que eles tinham, que a Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha até o jardim, tinha relacionamento com eles, conversar com eles na viração do dia, e de imediato, ao pecarem, eles começam a sentir vergonha, eles começam a sentir o peso, o amargor do pecado, a culpa, e eles tentaram cobrir a nudez dele fazendo vestimentas de folha de figueira. E Deus não aceitou. Deus não aceitou aquelas vestimentas, aquela tentativa humana de cobrir os erros, né? Com uma tentativa de cobrir os erros que eles arranjaram, né? Também acontece uma outra coisa. A perda, eles perdem o desejo de ter essa amizade com Deus. Eles começam a ter medo de Deus e a se esconderem quando Deus ia passando pela viração do dia no jardim. Eles, antes da desobediência, eles tinham um relacionamento bom, gostoso com Deus, um relacionamento harmônico, de plena felicidade, de plena paz. Gente, já pensaram? A gente não é nem capaz de imaginar essa plenitude de paz, de alegria, sem a presença de nenhum desconforto, sem a presença de nenhuma preocupação. E assim eles estavam. Eu também ouvi uma vez uma pessoa falando uma coisa muito interessante. Ou uma vida íntegra, vivida na presença de Deus para agradar a Deus, ela nos afasta do pecado, ou a vida de pecado e desobediência irá nos afastar do relacionamento com Deus. Isso é diretamente proporcional, desculpe. É diretamente proporcional. As duas coisas não coexistem. Ou a vida de retidão, de obediência a Deus, ela vai nos afastar do pecado, ou a vida de pecado nos afasta da comunhão com Deus. E olhem só, também acontece uma atitude de autodefesa. O homem bota a culpa na mulher, a companheira que me deste, a mulher bota a culpa na serpente,
E aqui a gente vê o trágico efeito interior do pecado, aquilo que o pecado estava causando, né? Deus, então, continuando a nossa leitura, né? Deus, então, fala para a serpente. Respondeu, só um pouquinho, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o pó do teu ventre e rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Agora prestem atenção. O próximo versículo é a primeira profecia que tem sobre Jesus. É a primeira profecia messiânica. Eles chamam de proto-evangélico. É a primeira que aparece na Bíblia, a menção de que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente no futuro, no decorrer do tempo. Deus fala, porém inimizade entre ti, ele estava falando com a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Não fala os seus descendentes, como os descendentes da mulher, mas o seu descendente, apontando para um descendente que feriria a cabeça da serpente. Tá? Isso é muito lindo, é a primeira profecia que aparece. Deus não foi pego de surpresa com a desobediência de Adão. Deus, ele já, como Deus que sabe de todas as coisas, como Deus onisciente, onipotente, onipresente, Deus já sabia. O Deus para quem não existe passado, presente e futuro, tudo está patente aos olhos dele, ele já sabia disso. E ele já tinha, ele não teve que arrumar um plano com Jesus assim, de correria, o plano B, não. Esse plano ele já existia antes da criação do homem. Na eternidade, Deus já tinha feito um plano de amor. Então, ele fala para a mulher, né, que multiplicaria os sofrimentos da gravidez, em meio de dores dará à luz os filhos, o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, comerás da árvore de que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, aqui nós podemos ver uma coisa muito, muito interessante. Nós podemos ver, através desse texto, primeiro, que o trabalho agora seria um trabalho diferente. Adão antes tinha um trabalho, mas era um trabalho onde não existia erva daninha, onde não existia suor e dificuldade para executá-lo. Então, agora, a própria natureza ela foi contaminada pelo pecado. A própria natureza ela agora já produz cardos e abrolhos, ela já produz espinhos, e a vida se tornou difícil, né? Bom, o que nós podemos dizer é que lá quando Adão fez a vestimenta de folhas de figueiras, o próprio Deus, ele fez uma vestimenta de peles para ele. E isso tem um significado, porque Deus, quando ele pegou um animalzinho, e quando ele matou um animalzinho, uma vítima, e ele derramou sangue, teve que haver um derramamento de sangue para que pudesse ter a pele, né, para cobrir o pecado do homem, para cobrir a vergonha do homem. Na Bíblia tem um versículo que fala que sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. O nosso pecado, gente, embora isso no nosso século, na nossa época, possa parecer bárbaro, mas há um conceito de que a vida está no sangue.
e de que alguém teria que dar a vida para que o nosso pecado fosse coberto. Enquanto Jesus não veio, do Antigo Testamento até a vinda de Cristo, o povo de Deus, através da liderança de Moisés, foi ensinado a pegar um cordeirinho, a matar aquele cordeirinho e oferecer como sacrifício. O sangue daquele cordeirinho era aspergido e aquele cordeirinho era oferecido como sacrifício pelo pecado. Era uma maneira da pessoa mostrar-se arrependido e de cobrir o seu pecado, né? Porém, esse cordeirinho era uma figura de Cristo. Esse cordeirinho ele apontava para Cristo. Tanto que no Novo Testamento, quando João Batista vê Jesus, o primo de Jesus, que ele vê Jesus e Jesus inicia o seu ministério, ele aponta para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, lá no Éden, o primeiro animalzinho foi morto e o sangue dele foi derramado para que houvesse a cobertura, né, de Adão e Eva, para que eles fossem cobertos, fizessem vestimentas para si. Bom, a coisa mais linda que eu quero que vocês vejam, vou pegar minha Bíblia aqui um minutinho, vou abrir aqui rapidamente, porque eu estava com a Bíblia impressa aqui, mas vou abrir aqui rapidamente em Romanos, capítulo 5. Olha que coisa linda, gente. Acompanha isso, porque vale a pena. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Fala o seguinte: portanto, olha que lindo, já é no Novo Testamento que a gente está agora, tá? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, esse homem quem foi? Adão. E pelo pecado entrou a morte, a consequência do pecado é a morte, a separação. Morte quer dizer a separação do homem de Deus. A morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Nós já nascemos com uma natureza pecaminosa, uma natureza chamada adâmica. Agora vem o versículo 3. Porque até o regime da lei, não, versículo 15, pulo para o 15. Todavia, não é assim, olha que lindo, gente, não é assim o dom gratuito, o presente gratuito de Deus, como foi a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, Adão, muitos morreram, muito mais pela graça de Deus e pelo dom, pelo presente da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Se por causa de Adão a raça humana foi condenada ao pecado, através de Jesus Cristo, o perdão é largamente estendido a todo aquele que crê. O dom, entretanto, o presente de Deus, entretanto, não é no caso em que somente um pecou, porque o julgamento de Deus derivou de uma só ofensa para condenação, mas a graça de Deus, a bondade de Deus, transcorre de muitas ofensas que nós todos cometemos e, através de um só, ele justifica e perdoa. Se pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só, Adão, reinou a morte passou por todos, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, nós sabemos que se através de Adão o pecado entrou no mundo, e todos nós, a Bíblia fala, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, nós sabemos que nós temos uma natureza decaída, pecaminosa. Nós temos um eu
voluntarioso, egoísta, desde pequenininhos. A gente já tem uma tendência pecaminosa, uma tendência a fazer a escolha em desobediência, em desacordo com a vontade de Deus, porque muitas vezes nós não entendemos a vontade de Deus. Mas o lindo é que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pode ser, a Bíblia fala, pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Eu duvido que alguém aqui no nosso meio iria levantar a mão e falar que pelo bom eu animaria a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, assim, em Adão, nós sabemos que o pecado entrou no mundo, mas através de Cristo, a graça de Deus, a bondade de Deus, nós não vemos essa história real, como ela é real, em nenhum lugar que conta, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão apaixonada, tão maravilhosa, que ele deu o seu Filho unigênito, Jesus, Deus Filho, para assumir a nossa natureza humana. Vocês já pensaram Jesus se esvaziando da glória dele, se esvaziando de todo o poder dele no céu, de toda a glória, e vindo andar aqui como homem, somente com o propósito de dar a vida dele por nós, porque ele é o Cordeiro de Deus aceitável, sacrifício aceitável. Ele é Deus, ele não tem pecado, ele nunca pecou. Então, ele foi aceito por Deus como sacrifício puro, como sacrifício íntegro. Não poderia ser feito por nenhum de nós, ainda que nós tivéssemos um ato de mártir, de falar, eu dou a minha vida, mas a minha vida é com a natureza adâmica também, a minha vida também eu tenho uma natureza pecaminosa, de maneira que o meu sacrifício, o sacrifício de mim, ele seria manchado, maculado pelo pecado. Mas Deus exige um sacrifício perfeito. E não havendo entre nós ninguém que pudesse oferecer a Deus essa qualidade de sacrifício, o próprio Deus Filho vem e assume a nossa natureza, para que nós possamos ser religados com Deus pela fé. Não é pelas nossas obras, não é pelos nossos méritos próprios, não é por nada que nós façamos, nem que tenhamos, nem que doemos, mas é por aquilo que nós cremos. E é a coisa mais democrática do mundo. Pode crer aquele que mora num casebrinho, pode crer aquele que mora num lugar abastado, pode crer aquele que tem a pele de qualquer cor, de qualquer cultura, de qualquer nacionalidade. Todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que veio à Terra como Deus e como homem, e que viveu sem pecado, que se deu por nós, para que essa história triste do pecado que nos separava de Deus em Adão fosse em Jesus terminada, e nós pudéssemos ter boas notícias, boas novas, para contarmos, né, nessa reunião. É tão interessante. Uma vez eu ouvia muito, eu gostava muito de ouvir. O Wilson entrou aqui na reunião, a dona Vasti Breder, contando uma história lá na primeira igreja presbiteriana, e ela contava para as crianças. E eu não era criança, eu estava junto com uma criança, que era minha filha, mas eu amava ouvir. Se Jesus não tivesse vindo, e então ela mostrava de uma maneira assim, contando de uma maneira muito, muito clara, ela dramatizava de maneira que a gente entendia a realidade espiritual. Se Jesus não tivesse vindo, mas graças a Deus ele veio como um dom, como um presente de Deus, dado pela minha vida, pela sua vida, para mudar a nossa história, a sua história pessoal, a minha história pessoal. Cada um de nós tem uma história e Deus muda a nossa história
Deus muda a nossa maneira de pensar, vai sendo renovado, os nossos pensamentos vão sendo substituídos, vão sendo trocados pelos pensamentos da palavra de Deus, que são mais altos do que os nossos pensamentos, que são melhores. E aí, quando a gente começa, quando a gente recebe a Jesus pela fé na nossa vida, e o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, ele é o nosso ajudador, ele vem abrir o nosso entendimento, ele vem ajudar a gente a compreender as coisas espirituais, ajudar a gente a obedecer a Deus. E aí a nossa vida vai sendo transformada cada dia mais e mais semelhante à vida do nosso querido e amado Jesus. Ele fez isso por nós, graças a Deus, né? E hoje nós podemos ter aqui a tranquilidade de podermos ter os nossos pecados perdoados por causa do sangue que ele derramou na cruz. Ele se deu no meu lugar, no seu lugar, no lugar de todas as gerações, e o sacrifício dele é eficaz, é poderoso, não falta nada, porque ele é Deus. Se faltasse, se precisasse da ajudinha de mais alguém, não era eficaz, não era Deus como ele é, todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, Deus eterno, Deus maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, tudo está pronto. Nós só temos que crer e receber pela fé na nossa vida e crescermos dia a dia, através da leitura da Bíblia, através da oração, através da convivência com outras pessoas que creem, para que a gente também se ajude mutuamente, porque esse é o projeto de Deus, a convivência com outras pessoas que creem através da nossa frequência à casa do Senhor. Que Deus nos abençoe, essa é a nossa lição de hoje. Eu espero que tenha atendido, que tenha trazido algum conhecimento novo e que Deus possa nos abençoar, que essa palavra na sua vida possa ajudar. E durante a semana eu vou mandar algum texto, eu vou mandar alguma coisa que vá ajudando na fixação, na compreensão dessa mensagem, tá bom? Vamos orar? Reverendo Laércio, o senhor pode encerrar com uma oração para nós, por favor? Posso sim, irmã Denise. Que Deus possa abençoar todos nós. Amém. Depois de ouvirmos essa palavra abençoadora, que essa palavra possa penetrar no mais profundo da nossa alma e que tenhamos uma noite de descanso na presença do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos por essa noite tão linda, tão maravilhosa. Amém. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pela tua filha, que foi o canal, Senhor, da tua bênção a todos nós esta noite. Obrigado por cada vida, Senhor, que está presente nessa sala de conferência. Permita, Deus amado, que o teu amor, que a tua misericórdia possa mudar a cada vez mais os nossos corações. Amém. Possamos andar, ó Deus, orientados exclusivamente pela tua palavra, Amém. pela revelação do Senhor a todos nós. Sim. Nós oramos confiados no nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém, Amém. E amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Algum comentário? Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Wilson Mariante. Ô, Wilson, está aí, Vitória, né? O Wilson Mariante, ele é irmão do doutor Edgar, que é meu sócio lá no Instituto. Essa família é muito amada por nós. Essa família é uma das famílias que mais tem ajudado o Evangelho, a propagação do Evangelho através de familiares, de outras pessoas, né? Muito obrigado, Wilson. Um grande abraço. Que Deus continue abençoando. Então, gente, até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tá bom? Deus abençoe a cada um.